Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de equações trigonométricas. Essa é, na verdade, a nossa segunda aula de equações trigonométricas. Vocês já tiveram uma aula lá no iniciozinho do curso de equações trigonométricas. Nós vamos começar com as equações que vocês já resolveram naquela época. Começa aqui, ó, seno de x é igual a 1 sobre 2. Só que depois a gente vai para equações um pouquinho mais elaboradas que envolvem as matérias que nós estudamos até aqui. Então envolve, por exemplo, soma de arcos, arcos duplos e outras coisas que nós podemos usar. Bom, vamos começar a revisar essa parte aqui para a gente se localizar dentro da teoria. Então a gente precisa aqui calcular quais são os valores de x cujo seno é 1 sobre 2. Nós não vamos mais nos prender à primeira volta, nós vamos trabalhar agora em qualquer volta. Então lembra daquele 2κ? Agora isso vai ser extremamente relevante. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer quando a gente recebe essa informação aqui, ó, seno de x igual a meio? Primeira coisa é traçar um ciclo trigonométrico. Com o ciclo trigonométrico na mão, tem que lembrar que aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1. Professor, por que você usou o eixo vertical? Porque nós estamos trabalhando com um seno. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui mais ou menos onde é que é 1 sobre 2, né? É a metade aqui do semieixo positivo dos senos. E aqui nós vamos ver quais são os dois ângulos que geram seno igual a meio. Né? Então nós temos aqui dois ângulos que a gente pode traçar. O primeiro eu vou colocar aqui. E o segundo eu vou colocar aqui. São os dois ângulos que nós temos. Bom, vou chamar aqui de x1 e aqui de x2. Professor, acho que você falava pra gente de pegar o ângulo de referência na horizontal. Como é que era isso? É pegar isso aqui, ó. Aqui vai ser um ângulo alfa, sempre na horizontal, no que tiver mais perto dos eixos quadrantais horizontais. Então aqui no 0 e no 180 graus. Vou sempre pegar o eixo eu vou sempre pegar o ângulo de referência na horizontal. Ah, professor, como é que a gente descobre quem é o alfa? Ah, bem simples. Você conhece aquela velha tabelinha. Vamos traçar ela. Como é que a gente completa a nossa tabela? Começa 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tira a raiz de 1 é 1. Tira a raiz, divide por 2. Aí você descobre quem é o seno e o cosseno de 30, 45 graus e 60. Ah, professor, como é que você tira a tangente? Ah, lembra? A tangente tem que dividir seno por cosseno. Tangente é seno sobre cosseno, então aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3. Você pode botar, se preferir, raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2 dá 1. E raiz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2 dá raiz de 3. Vamos aqui guardar com carinho a nossa tabela. Então, olhando para cá, ó, quem é o alfa? O alfa vai ser o ângulo que tem seno igual a 1 sobre 2. Quem é o ângulo que tem seno igual a 1 sobre 2? É o 30 graus. Mas a gente costuma dar a resposta em radiano. Então a gente vai ter x1 vai ficar igual a π sobre 6 mais 2κπ. Quem vai ser o x2? O x2, observa que aqui é π, né? Vai ficar π menos alfa, que é π, menos π sobre 6 mais 2κπ. Então, nós vamos ter aqui, esse aqui eu posso melhorar, né? Esse aqui dá 5π sobre 6 mais 2κπ. Essas são as duas respostas que a gente tem para o... Essas são as duas respostas que nós temos para essa equação. Então, o x pode ser π sobre 6 ou 5π sobre 6. Pessoal, mas esse 2κπ é muito importante? Ele diz para a gente, na verdade, daqui a pouquinho a gente vai ver, quantas soluções tem na primeira volta. Essa primeira volta nós também chamamos de primeira determinação positiva. Esse aqui foi o seno de x igual a meio. Vamos agora para 1 utilizando cosseno. Professor, mas o que muda aqui? O que muda é a linha trigonométrica. Antes era seno, agora é cosseno. Então muda o eixo que nós vamos trabalhar. A gente vai trabalhar com o eixo dos cossenos agora, que é o eixo horizontal. E a gente vai ter que saber onde é que está o menos raiz de 3 sobre 2. Vamos dar uma relembrada. Quanto é que é mais ou menos aqui raiz de 3 sobre 2 usando a calculadora? Deixa eu puxar a calculadora aqui rapidinho. Então aqui com a minha calculadora, vamos ver quanto é que é a raiz de 3 dividido por 2. Quanto é que é isso?
é 0,866. Então tá. Então eu vou traçar no ciclo trigonométrico esse ponto. Eu vou colocar aqui o ciclo. E onde é que está agora o menos raiz de 3 sobre 2? A gente viu que é menos 8,66. Então ele está por aqui, ó, quase. Só lembrando, aqui é 0 no eixo horizontal, aqui é 1 e aqui é menos 1. O menos raiz de 3 sobre 2, então está bem por aqui, que é quase 0,9. Né? Então eu vou registrar aqui que é o menos raiz de 3 sobre 2. Aí eu subo aqui, ó. Eu vou ter dois ângulos também. Eu vou chamar de α1, x1, desculpa. E x2, mais ou menos aqui assim, né? Vou botar ele lá continuando. Então aqui vai estar o x1 e x2. Vou chamar aqui de x1. Aqui de x2 eu vou colocar o alfa, que é o ângulo de referência, aqui no horizontal. Você tem que observar que o alfa está em cima, mas o alfa está aqui embaixo também. Vou botar ele pequenininho ali. Né? Então, eu quero que o cosseno de x seja menos raiz de 3 sobre 2. Como é que ele fica no primeiro quadrante, que é onde eu tiro o ângulo de referência? Mais ou menos vai estar aqui assim, né? Tá? Aqui está o alfa, e aqui está o ponto raiz de 3 sobre 2. Transportado no primeiro quadrante, onde todos os valores são positivos. Então, qual é o cosseno que dá a raiz de 3 sobre 2? Eu tenho que vir cosseno raiz de 3 sobre 2. Eu tenho que vir aqui, ó. Então, cosseno raiz de 3 sobre 2 ele é o 30 graus. Então, eu tenho aqui que o alfa é igual a 30 graus, que é o π sobre 6. Então quem é o x1? Tem que lembrar que o ângulo de referência é sempre tirado na horizontal, nunca na vertical. Então eu tenho aqui que o x1 vai ficar igual a π menos π sobre 6. Ó. Eu vou até π, saio daqui, venho até o π e volto aqui π sobre 6. Né? Não pode esquecer do mais 2kπ. Esse k eu não coloquei antes, mas o k pertence aos números inteiros. É um número inteiro de voltas. O x2 vai ficar igual ao quê? π, que é o ângulo de 180 graus, mais o alfa, que é π sobre 6. Então nós vamos ter isso aqui. Qual é a solução que a gente tem? x1 vai ficar igual a 6 menos 1, 5π sobre 6, mais 2kπ. E o x2 vai ficar igual a 6 com 1, 7π sobre 6, mais 2kπ. E nós temos aqui que esse k pertence aos números inteiros. Bom, então demos uma revisada aqui com seno e cosseno. Vamos para a tangente agora, para a gente lembrar como é que é o eixo das tangentes. E o eixo das tangentes tem uma coisa que você não pode esquecer. Ele não é limitado entre menos 1 e 1, como são os eixos do seno e do cosseno. Ele é ilimitado. Em compensação, tem alguns ângulos que não tem tangente. Vamos dar uma relembrada nisso aí. No nosso terceiro caso, agora eu quero a tangente de x igual a menos raiz de 3. Tem que lembrar, então, o que significa isso no ciclo trigonométrico. Vamos dar uma olhadinha. Só lembrando, esse eixo vertical aqui, que tangencia a circunferência no ponto 1, 0, é o eixo das tangentes. E eu quero saber, nesse eixo, onde é que está o menos raiz de 3. O menos raiz de 3 está lá embaixo. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7, então menos raiz de 3 vai dar menos 1,7. Mais ou menos por aqui, né? Se eu colocasse aqui, ó, seria o menos 1, creio eu aqui o menos 2, mais ou menos por aqui. Então aqui menos raiz de 3. Aqui que eu vou fazer? Eu vou traçar o prolongamento aqui do ângulo até encontrar o meu eixo ali. Tá? Nós vamos ter dois ângulos também, aqui eu vou botar x1 e x2, que tem a tangente igual a menos raiz de 3. O meu objetivo vai ser descobrir quem é esse ângulo aqui. Bom, lembre-se sempre, pegando aqui o x1 como referência, eu tenho que procurar o ângulo de referência como um ângulo tirado a partir da horizontal até encontrar a semi-reta aqui que forma o ângulo, e a gente vai tirar da horizontal, vou chamar de alfa. Tá? Então esse aqui é o nosso ângulo de referência. Eu tenho que ver na tabelinha quem é o ângulo que tem tangente igual a raiz de 3, que eu tenho que sempre colocar no primeiro quadrante, né? A gente coloca aqui o alfa no primeiro quadrante, ele deve estar mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos aqui está o alfa. Então, qual é o
o ângulo cuja tangente é raiz de 3. Aqui estaria a raiz de 3. Qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3? A gente sabe que é o 60 graus. Então a gente vai colocar aqui que o x1... Agora observa, ó, aqui está o π. Vai ficar o π menos alfa. Vai ficar o π menos 60 graus, que é π sobre 3. Você pode botar a resposta assim, ó, mais 2 que π. Não tem problema. Ela é correta. Aí você pode dizer aqui, ó, o alfa tirado horizontal também está aqui, né? Você pode jogar aqui que o x2 vai ficar 2π menos o alfa, ó. Menos o alfa, menos π sobre 3, mais 2 π. Essa resposta está correta. Só que ela pode ser sintetizada numa só. Então eu posso colocar aqui, que é o x, simplesmente pegando essa aqui de cima, que vai ficar 3π menos π, 2π sobre 3. Em vez de colocar mais 2 π, vou colocar só mais kπ. Kπ é um número inteiro de meias voltas. Lembrar, o k pertence aos inteiros, né? Então, observa aqui o seguinte, eu vou botar em vermelho. Essa diferença daqui, da x1 até x2, é uma meia volta, é uma semicircunferência. O outro lado tem outra circunferência. Então, eu posso simplesmente colocar as duas respostas, em vez de somar 2 π, somando só κ. Mas a primeira também está correta. Se você quiser escrever aqui 6π menos π, 5π sobre 3 mais 2 π, ela está correta. Mas não é a resposta mais sintetizada do seu problema. A resposta mais... a resposta melhor, vamos dizer assim. É a resposta que é mais aceita. O pessoal prefere essa, né? Então a gente dá preferência a utilizar a resposta mais sucinta possível. Então por isso que a gente coloca, quando está trabalhando com tangentes, ali no caso o ângulo, mais um número inteiro de meias voltas e não de voltas inteiras. Ok, pessoal? Nós temos aqui na primeira volta, então, as soluções para essa equação trigonométrica. Nós vamos ter aqui 2π sobre 3, que é o x1, e 2π sobre 3 mais π, né, que vai ficar o 5π sobre 3. Então essas três primeiras aqui foram para a gente recordar. Vamos agora para novas e melhores equações. Vamos começar agora umas equações que até então vocês teriam muita dificuldade para resolver. Essas equações aqui ainda são simples, mas são novas. Até agora a gente não tinha trabalhado nenhum método para resolver essas equações aqui. Bom, você pode pensar no seguinte, eu vou aqui, não quero mais agora trabalhar com x aqui. Se eu mudar a variável, eu facilito muito a minha vida. Então eu vou escrever u igual a 2x. Tá? Aí assim, eu vou ficar agora com a equação seno de u igual a 1 sobre 2. Essa equação agora você sabe resolver. Ela é igual a seno de x igual a 1 sobre 2. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa equação agora. Igualzinho ao outro, vou fazer um ciclo trigonométrico e vou buscar quais são os valores de u que tornam essa equação satisfeita. Então vamos lá. Só lembrando, aqui está um ciclo trigonométrico. O eixo dos senos é o eixo vertical. Aqui é 1, aqui é 0, aqui é menos 1. Eu quero saber onde é que está meio. Meio está mais ou menos por aqui, né? Aqui está o meio. Eu vou traçar uma linha. Aqui é assim. Aqui está o meio. O meio dela. E quais são os ângulos que satisfazem isso? Eu vou colocar aqui normalmente. Em vez de U ali, eu posso colocar só o alfa aqui. O alfa vai estar aqui também. Que é o meu ângulo de referência. E aí eu vou lá na minha tabelinha. Então, consultando aqui a nossa tabelinha, qual é o ângulo que tem seno igual a 1 sobre 2? Eu verifico aqui que é o 30 graus. Então, nós podemos agora dar essa resposta. Quem é que é o U aqui? O alfa, na verdade, né? A gente tem aqui que o alfa vai ficar igual a 30 graus, que é π sobre 6. Então, agora eu consigo tirar o U. Quem é o U? Aqui eu vou ter o U1 e aqui o U2. Quem é o U1? O U1 vai ficar igual a π sobre 6. Simplesmente, né? E eu posso colocar aqui mais 2kπ. Quem é o U2? Vai ficar π menos π sobre 6 mais 2kπ. Eu tenho como solução 5π sobre 6. Mesma coisa da
da questão anterior, né? Agora, como é que a gente continua? Quem é o U1? O U1 é 2x? Então, em vez de escrever aqui o 1, eu posso escrever 2x1 é igual a π sobre 6 mais 2kπ. Daí eu posso concluir dividindo todo mundo por 2. Está multiplicando? Passa para lá dividindo. Vai ficar x1 é igual a π sobre 12 mais kπ. No outro caso, eu tenho 2x2. O U2 é igual a 5π sobre 6. Então, 2x2 vai ficar 5π sobre 6 mais 2kπ. E nós vamos ter x2 é igual a 5π sobre 12 mais kπ. Eu tenho que dividir todo mundo, no caso aqui, por 2. Agora você deve observar, na verdade, que não há duas soluções na primeira volta. A gente chama de primeira determinação positiva. Na verdade, haverá 4 soluções. Ó, quando eu coloco aqui k igual a 0, nós vamos ter aqui x1 é igual a π sobre 12. Essa solução, ela está na primeira volta. Mas quando eu coloco aqui k igual a 1, nós vamos ter aqui x1 é igual a π sobre 12 mais π, que é igual a 12 mais 1, 13π sobre 12, que também está na primeira volta. Né? 13π sobre 12 é menor do que 2π. Como é que ficaria aqui o x2? No caso, na primeira solução aqui. A gente teria 5π sobre 12 mais 0, que é 5π sobre 12. Legal. Agora, se eu coloco aqui k igual a 1, quanto é que fica o x2? É 5π sobre 12 mais π. E isso aqui também está na primeira volta. Ficou faltando um pouquinho de espaço aqui. Deixa eu chegar para lá um pouquinho minha tabela. Vou tirar ela, depois eu coloco. Então nós vamos ter aqui, ó, vou botar um igual aqui. Vai ficar igual a 12π mais 5, 17π sobre 12. Isso aqui é menor do que 2π. 2π seria 24π sobre 12. 24 sobre 12 dá 2. Então nós temos, na verdade, 4 soluções na primeira volta. Então, para a equação sendo 2x igual a meio, há 4 soluções na primeira volta. Isso é a diferença. Por isso que é importante colocar 2kπ no final da equação trigonométrica. Entendeu a diferença? Entendeu a importância de colocar umas 2kπ? Ela vai dar o número de soluções da sua equação na primeira volta. Aqui nesse novo caso, nós não temos um ângulo tão simples como no outro. A gente tinha outro só seno de 2x. Agora a gente tem cosseno de 2x mais π sobre 3. O que você deve fazer? Eu vou chamar aqui um u, v, alfa, o que você quiser. Então você coloca aqui u igual a 2x mais π sobre 3. Agora você transformou essa equação em cosseno de u é igual a raiz de 3 sobre 2. Com isso, facilita muito o desenvolvimento dessa equação. A gente consegue resolvê-la de maneira fácil. O que a gente tem que fazer? Fazer o ciclo. Então, coloca aqui o ciclo. A gente tem que ter mais ou menos ideia de onde está a raiz de 3 sobre 2. Tem que lembrar que está aqui no cantinho. Vou colocar aqui dizendo que é a raiz de 3 sobre 2. E por que eu estou pegando o eixo horizontal? É porque eu estou trabalhando com o cosseno. E o cosseno tem o eixo na horizontal. O que a gente faz agora? Pega os dois ângulos que satisfazem que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Pega aqui. Puxa aqui. Vai ser o U1. E aqui embaixo o U2. Tá? E aqui a gente tem um ângulo de referência que é o ângulo alfa. Lembrando que o ângulo de referência eu pego sempre na horizontal, perto, ou ali do ponto 1, 0, que é esse ponto aqui, né? 1, 0, ou então do ponto menos 1, 0. Tá? Aí embaixo vai ter o alfa também. Então, com isso, a gente consegue descobrir. Vamos colocar a tabelinha de novo, né? Que eu tirei ela dali. Então, tá aqui a nossa tabela. Qual é o cosseno que dá raiz de 3 sobre 2? É o 30 graus de novo. Esse 30 graus tem todas. Né? Ele foi escolhido para tudo aqui. Então, a gente já sabe aqui que o alfa vai ser π sobre 6. Então, a gente vai ter aqui o U1
vai ficar igual a π sobre 6 mais 2kπ. O 2, vocês devem estar observando, seria o menos π sobre 6, né? Se eu quiser colocar na primeira volta, o que a gente faz? 2π menos π sobre 6. Ah, professor, por que não pode botar só menos π sobre 6? Pode, mas você não vai estar na primeira volta, no que a gente chama de primeira determinação positiva. Você vai estar na primeira determinação negativa do ângulo. O que é a primeira determinação positiva? É a primeira volta no sentido trigonométrico, que é o sentido anti-horário. O que é a primeira determinação negativa? É a primeira volta no sentido horário. Então, como eu quero trabalhar na primeira determinação positiva, eu coloco 2π menos π sobre 6, mais 2kπ, que vai ficar igual a 6 vezes 2, 12, menos 1, 11, π sobre 6, mais 2kπ. Só lembrando, o k pertence aos inteiros, né? Então, agora, o que eu faço? Eu pego o u e transporto para 2x mais π sobre 3. Então, eu vou pegar... Então, o que eu faço? Eu pego o u e substituo de volta para 2x mais π sobre 3. Então, o u1 igual a π sobre 6 mais 2kπ vai ser transformado em 2x1 mais π sobre 3. Vou escrever que aqui embaixo é o u1 é igual a π sobre 6 mais 2kπ. Aí eu faço essa conta. Então a gente vai ter aqui 2x1. Quanto é que é π sobre 6 menos π sobre 3? É menos π sobre 6. Então, menos π sobre 6 mais 2kπ. Ah, legal. Agora a gente tem um problema. Eu não estou na minha primeira determinação positiva, professor. Mas eu posso passar ela. É só fazer 2π menos π sobre 6 que eu vou encontrar a primeira determinação positiva. Não há nenhum problema. Vou colocar aqui, ó, que o x1, botar logo na resposta, vou dividir todo mundo por 2, vai ficar menos π sobre 12 mais kπ. Se eu quiser passar para a primeira determinação positiva, é só fazer 2π menos π sobre 12. Vai ficar um número meio grande, né? Quanto é que é 2π menos π sobre 12? 12 vezes 2 dá 24. Π menos π. 23π sobre 12. Olha que número horrível, né? Posso colocar assim também. Em vez de menos π sobre 12, eu posso colocar como 2π menos π sobre 12, que é 23π sobre 12. Vou colocar essa resposta. Então, x1 vai ficar igual a 23π sobre 12 mais k vezes π. Nós temos aqui, como esse k é um número inteiro, a gente vai ter duas soluções na primeira volta, né? O 23π sobre 12 e o 23π sobre 12 aqui mais π ou menos π. Se você colocar mais π, ele vai sair da primeira determinação. Se colocar menos π, depois eu falo isso aqui melhor para vocês. Ele vai vir para a primeira determinação. Vamos obter agora a resposta com o U2. Nós sabemos que o U é 2x mais π sobre 3. Então, voltando aqui, ó, para analisar isso aqui, a gente vai ter aqui, em vez de U2 igual a 11π sobre 6 mais 2kπ, nós vamos escrever 2x mais π sobre 3 igual a 11π sobre 6 mais 2kπ. E nós vamos encontrar, jogando esse cara para lá, 11π sobre 6 menos π sobre 3. Mesma coisa que 2π sobre 6, né? Então vai ficar 9π sobre 6. Então, 2x é igual a 9π sobre 6 mais 2kπ. Eu não preciso mais da tabelinha, deixa eu tirar ela aqui para a gente poder fazer conta nela. Então nós temos aqui, ó, esqueci de botar aqui que é o x2, né? Deixa eu colocar o x2 aqui. Então, 9π sobre 6 é 3π sobre 2. Então, posso colocar aqui que x2... Isso aqui é 3π sobre 2, né? Dividindo por 3. Então, vai ficar 3π sobre 4. Mais kπ. Bom, com isso, a gente tem aqui as soluções. Sempre lembrando que o k pertence aos números inteiros. Vamos fazer uma análise aqui dessas soluções. Eu vou usar um softwarezinho chamado Máxima para mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu apresentar o software para vocês aqui.
Mas antes, deixa aqui eu juntar as duas soluções e o enunciado, rapidinho. Então aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu coloquei aqui para a gente ver bem qual é a equação e quais são as soluções que a gente encontrou. Eu vou puxar aqui o máximo, olha agora aqui. Então, eu vou definir no máximo a função, eu vou colocar f de x, a função correspondente à minha equação. Então vai ficar f de x igual ao cosseno de 2 vezes x mais π sobre 3. Vou botar aqui mais π dividido por 3. Aí eu vou perguntar para o Máximo. Máximo, você reconheceu essa função? Ah, reconheci ela. É cosseno. Só trocou a ordem, né? Botou π sobre 3 mais 2x. Aí eu vou colocar um k aqui, só para a gente guardar o valor de k. Então eu vou botar k aqui igual a 0 no início. Tá? Ele vai guardar aqui o 0 para mim. Aí eu vou definir agora as minhas duas soluções. Eu vou colocar o x1, que vai ser dado por 23π sobre 12. Então 23 vezes π dividido por 12. Esse aqui vai ser o meu x1. E eu vou colocar o x2 igual a 3π sobre 4. Aí eu tenho aqui, ele me dá as duas soluções. Eu quero verificar se esses valores aqui que eu coloquei são soluções. Então, quando eu substituir o x1 e x2 na função, ele vai ter que me dar raiz de 3 sobre 2. Se eu não errei nenhuma conta, isso vai acontecer. Então, eu vou colocar aqui f de x1, para verificar quanto é que deu. Quanto é que deu? Raiz de 3 sobre 2. Legal. Quanto é que dá f de x2? Raiz de 3 sobre 2. Tá legal. Ah, mas professor, você esqueceu de uma coisa. Você esqueceu do k. Sim. Vou vir aqui e vou alterar o valor do x1 e x2. Ó. Então vai ficar isso aqui mais kπ. Então mais, eu coloco k vezes o π. Aí ele vai me dar aqui, ó, 23π sobre 12. Ah, por que não alterou nada, professor? Porque o k é 0, ó. Tá aqui ele. E aqui eu também vou botar o mais kπ. Para não me atrasar a minha vida, eu vou só recortar e colar. Bom, aí eu tenho aqui, quando eu fizer aqui, calcular tudo de novo, não vai alterar a solução. E quando eu colocar aqui k igual a 2, será que vai alterar? Ó, vamos ver. Ó, alterou em x1 e x2, por quê? Vai ficar, ele somou ali mais 2π, e no de baixo também mais 2π. Mas meu f de x1 não pode se alterar, ó. E ele não se altera. Tá, então isso diz para mim que as minhas soluções estão certas. E eu posso colocar qualquer k que eu queira aqui. Se eu pegar menos 20, se eu quiser, vai funcionar? Vai. Vou mandar ele fazer tudo de novo aqui para mim. Continua dando ali. Dá um valor grande, menos 17π sobre 12. Valor grandão ali, menos 77π sobre 4. Ó. Quando eu coloquei k menos 20. Mas as respostas continuam funcionando. Ah, professor, eu quero botar um número bem grandão em vez de menos 20, eu quero botar 999. Mando rodar, vou mandar rodar tudo de novo. Ó. Ele vai rodar para mim. Olha os valores aqui que eu achei de x1. Ó. 12.011π sobre 12 mais f de x1 e f de x2. Ou seja, quando eu substituo x1 e x2 aqui, eu vou encontrar sempre raiz de 3 sobre 2. Então a gente pode utilizar o máximo, que é uma espécie de supercalculadora, para fazer essas contas para a gente. Tá, vamos para agora colocar tangente no meio, para a gente verificar como é que ficam as equações trigonométricas. Na minha nova equação aqui, nós vamos ter tangente π sobre 2 menos 2x igual a raiz de 3 sobre 3. Professor, eu já não sou tão bobo. Olha aqui, ó. Se eu quiser fazer isso aqui, eu posso. Tangente π sobre 2 menos 2x igual a cotangente de 2x. Ah, por que eu estou fazendo isso? Porque eu pensei no ciclo. Tá certíssimo, isso aqui é redução ao primeiro quadrante. Mas a gente não precisa em si utilizar isso agora. Nós podemos fazer uma outra coisa. Nós podemos resolver essa questão definindo ali um alfa, do mesmo jeito que a gente fez da outra. Alfa igual a π sobre 2 menos 2x. E usar aqui tangente de alfa igual a raiz de 3 sobre 3. Vai dar tudo certo se você fizer daquela outra maneira. Mas você não tem obrigação de fazer. Aqui a gente tem uma outra forma de resolver esse problema. Aí o que a gente vai fazer? Vou colocar ele no ciclo, né? Pra gente ver como é que tá essa figura.
Mais ou menos, pessoal, quanto é que é a raiz de 3 sobre 3? O máxima, pode dizer isso para mim. Vamos calcular no máximo? Eu gosto do máximo. Então aqui, eu vou pegar aqui no máximo e vou colocar quanto é que é mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Aí eu peço para ele me dar um resultado numérico. Eu pego aqui, número de numérico. Vai me dar todos os resultados agora. Em vez de raiz de 3 sobre 2, ele vai me dar o resultado numérico. Eu quero saber, mais ou menos, quanto é que é raiz de 3 sobre 3. Então a gente escreve aqui. E ele vai me dar aqui mais ou menos quanto é que é. A raiz de 3 sobre 3 é mais ou menos 0,57. Então mais ou menos aqui está 1, né, que eu vi ali. Então é raiz de 3 sobre 3, que é 0,50 alguma coisa. Vai dar mais ou menos por aqui. Aí daqui eu posso tirar quem é o meu ângulo. Né, o meu ângulo de referência aqui, que é o alfa. Mas você pode ainda lembrar que na tangente a gente vai ter dois ângulos aqui que satisfazem, né? Se você colocar o alfa aqui também funciona. Vamos pensar na tabelinha, onde é que está isso? Onde é que tá? Qual é a tangente da raiz de 3 sobre 3? O 30 graus. Né? Então eu posso dizer aqui que o alfa, o ângulo de referência no primeiro quadrante, é 30 graus. Muito bom. Isso aqui já me dá um norte muito bom para resolver o problema. Usando aqui a equação tangente de alfa igual a raiz de 3 sobre 3, eu vou obter aqui um alfa 1 igual ao alfa que está aqui, né, que é o π sobre 6. E eu posso dar meia volta aqui, ó, e chego no outro ângulo. Então é só botar na solução mais capi. Eu não preciso ficar aqui com mais 2 capi. São meias voltas que resolvem o problema. Quem é o alfa? É π sobre 2 menos 2x. O alfa não é isso? Posso botar 2x1 aqui se eu quiser? Posso, não tem problema. Para ficar com o mesmo padrão que a gente usou antes para o seno e cosseno. Então, π sobre 2 menos 2x1 vai ficar igual a π sobre 6 mais capi. Joga esse cara para o outro lado, vai ficar menos 2x1 é igual a menos π sobre 2 mais π sobre 6 mais capi. Como é que eu faço π sobre 6 menos π sobre 2? Como é que fica essa conta aqui? Vou fazer assim, ó, π sobre 6 menos π sobre 2. Né? Tirando o MC, esse aqui é 3, então vai ficar π menos 3π sobre 6. Vai ficar menos 2π sobre 6, que vai ficar menos π sobre 3. Então, posso colocar, então, só menos π sobre 3 na resposta. Então, a gente vai ter aqui menos 2x1 é igual a menos π sobre 3 mais capi. Como é que vai ficar essa resposta? Divide todo mundo por menos 2, a gente vai ter x1. Vai ficar igual a π sobre 6, tem que trocar o sinal. Aí vai ficar menos capi sobre 2. Essas aqui vão ser as minhas soluções que eu posso verificar no máximo ali. Uma coisa que você deve observar é o seguinte. Quando eu coloco aqui menos capi sobre 2, o que é π sobre 2? Não é um quarto de volta? Porque esse aqui é o ângulo π sobre 2. Quando eu coloco menos kπ sobre 2, eu estou andando. Quando um k igual a 1, eu estou vindo para cá. Um k igual a 2, eu estou vindo para cá. Um k igual a 3, eu estou vindo para cá. Sempre passando aqui nos pontos quadrantais. Você deve observar que diminuir um ponto quadrantal ou somar um ponto quadrantal só vai diferenciar a rotação que eu estou fazendo. Eu vou chegar nos mesmos pontos. Então não tem nenhum problema você colocar a resposta como x1 igual a π sobre 6 mais kπ sobre 2. Não vai alterar. Eu só vou dizer como é que os ângulos estão andando, se é no sentido horário ou anti-horário. Vai dar no mesmo. Tá? E esse k aqui vai pertencer aos números inteiros. Eu vou pegar esse resultado, botar aqui em cima, tirar a tabelinha e vamos verificar no máxima que esses resultados realmente são válidos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vou vir aqui no máximo. Né? Vou apagar tudo aqui. E vamos começar de novo. Né? Eu gosto, quando eu estou no máximo aqui, de matar os processos anteriores. Então eu coloco aqui o AL para matar todos os processos anteriores. Significa que eu não vou ter nenhuma variável aqui que vai pegar o valor de outra variável. É só isso. Tá? Então nós vamos colocar aqui uma função que eu vou chamar de f de x. Agora que vai ser a tangente de π sobre 2 menos 2x. Então eu vou colocar aqui π
sobre 2 menos 2 vezes x. Então, opa, aqui ficou 28. 2 vezes x. Então aqui, ele está me dando que a tangente π sobre 2 menos 2 vezes x. Eu vou botar um valor de k aqui. Primeiro k sendo 0. E agora eu vou pegar quem é o x1. Vou botar aqui x1. Vai ficar igual a π sobre 6. Pessoal, por que você bota esse percente aí na frente do π? É para ele saber que é o π que a gente está trabalhando. Aquele número lá irracional, 3,14, 15, 9, sei lá. E quando eu coloco esse percente ali, ele sabe que esse é o π, senão ele vai achar que é uma variável qualquer que eu criei com o nome de π. Eu posso fazer isso no máximo. Mas se eu coloco percente, ele sabe que é um valor especial, que ele já tem lá guardado na memória dele. Então aqui vai ficar mais, aí eu tenho aqui k vezes o π sobre 2. Aqui está o... Por que ele deu esse resultado assim, desse jeito? É porque eu ainda estou com valores numéricos aqui como true. Se eu colocar aqui como false, ele vai chegar para mim no resultado ali simbólico, que é π sobre 6. Bom, vamos dar uma olhadinha então quanto é que é f de x1, porque aí eu vou verificar se dá raiz de 3 sobre 3. Quanto é que é f de x1? Se eu fiz a minha conta errada, certa, ele vai encontrar raiz de 3 sobre 3. O pessoal deu 1 sobre raiz de 3. Mas 1 sobre raiz de 3 é raiz de 3 sobre 3. Basta você racionalizar. Pessoal, eu quero ter outra coisa aqui também. Se por acaso aqui eu mudar o zero, o k, em vez de 0, vou botar 7. Não tem problema. Ó, vou mandar ele rodar tudo de novo. Vai continuar dando a resposta. Se eu quiser 7.000 então, professor. Já que você está assim, vou botar 7.000 logo. Ele vai continuar dando o mesmo resultado. O x1 vai ser um número enorme, 21.001 π sobre 6. Mas, quando eu substituir na equação, eu vou encontrar o valor ali, 1 sobre raiz de 3. Você deve observar, vou usar aqui no cantinho. Ó. Quanto é que dá aqui? Deixa eu botar em preto. 1 sobre raiz de 3 é igual a 1 sobre raiz de 3, multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3. Nós vamos encontrar a raiz de 3 sobre 3, que é o que a gente está trabalhando o tempo todo. Então, não tinha nenhuma conta errada. Tá? Só para mostrar para vocês, aqui que as equações trigonométricas são solúveis por essa forma aqui que eu estou passando para vocês. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vou botar um pouquinho mais de requinte nessas equações. Vamos melhorá-las um pouquinho. Vamos trabalhar com umas equações agora um pouquinho mais complicadas, que vai ser essa aqui, ó, seno de x igual a seno de 2x. Bom, o que eu tenho que perguntar para você é o seguinte, se seno de A é igual a seno de B, qual é a relação que eu tenho entre A e B? Vamos pensar nisso, traçando aqui um círculo trigonométrico, como sempre. Então vamos botar aqui um valor de seno que vai servir para dois ângulos. E quando é que esses dois ângulos vão ser iguais? Vamos botar esse aqui, o valor de seno aqui. E agora vamos pegar dois ângulos que tem esse seno. Ó, eu tenho aqui, posso colocar o A aqui, ó, aqui estando o A e aqui estando o B. Tá? Então, eu tenho duas situações quando seno de A é igual a seno de B. A primeira, o A é igual ao B. Essa aqui é bem óbvia, né? Porque se o A for igual a B, seno de A é igual a seno de B. E a outra possibilidade é que o B seja igual a π menos A. Porque aí eu consigo esse outro ponto aqui. Ó. Primeiro, os dois pontos são os mesmos. Ou eu tenho aqui um sendo o ângulo A e o outro B é igual a π menos A. Se observar, o A está aqui também. Vamos traduzir isso para o nosso problema. Você tem aqui que seno de x é igual a seno de 2x. Então, nós vamos ter dois casos a analisar. Então, dois casos. Primeiro caso. Eu tenho aqui que x é igual a 2x. Você vai dizer para mim, professor, é o zero. Toma cuidado. Você tem x é igual a 2x, mas eu tenho que colocar aqui mais 2kπ. Tá? Então, você vai passar para lá, vai ficar menos x é igual a 2kπ. Professor, então eu posso colocar x é igual a menos 2kπ? Pode, não está errado. Você está fazendo o quê? O primeiro ponto aqui vai ser, quando k for igual a zero, é o ponto zero. E eu vou andar ao contrário fazendo isso aqui. Ó.
andar 2π ao contrário e você vai chegar no mesmo ponto. Você tem que observar que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas os ângulos são o mesmo se eu andar no sentido horário. Então aqui eu posso colocar como resposta x é igual a, botar x1 igual a 2kπ. Qual é o segundo caso? O segundo caso é que o x seja igual a π menos 2x, que é colocar o quê? Chamar esse aqui de A, esse aqui de B, e eu vou usar aqui B igual a π menos A. Troca aqui os valores, ou seja, B vai ser o 2x e o A igual a x. Você vai ficar então com 2x igual a π menos x. Essa aqui seria o segundo caso, mas ainda está faltando alguma coisa, que é o quê? Mais 2kπ. Eu posso ter isso em qualquer outra volta. Jogo o x para lá, vai ficar 3x igual a π mais 2kπ. Então você vai ter aqui que x é igual a π sobre 3 mais 2kπ sobre 3. Sempre quando eu tiver isso aqui, x é igual a 2kπ, ou π sobre 3 mais 2kπ sobre 3, você vai encontrar que o seno de x é igual ao seno de 2x. Tá? Nós podemos resolver agora outros exemplos desse para a gente melhorar o que a gente conseguiu descobrir até agora. Vamos dar uma olhadinha no segundo exemplo aqui. Nesse segundo caso, a gente pede agora uma igualdade com o cosseno. Então, cosseno de 3x é igual a cosseno de 2x menos π sobre 3. Como é que a gente vai fazer isso? Para saber o que fazer, nós temos que ir obrigatoriamente para o ciclo, que aí você vai conseguir enxergar. Então, vou desenhar um ciclo aqui para vocês. Aí aqui a minha pergunta é, quando é que dois cossenos são iguais? Vamos botar um valor de cosseno aqui qualquer, um ponto qualquer, e vamos verificar quais são os ângulos que dão cossenos iguais. O primeiro ângulo vai ser, por exemplo, esse aqui. Vou chamar aqui de um alfa. E o outro ângulo vai ser esse aqui. Ambos vão ter a mesma projeção no eixo x, ó, vão ter a mesma projeção aqui. Então, esses ângulos aqui têm o mesmo cosseno. Se eu chamar aqui um de A, outro de B, nós vamos ter aqui que o... Se eu colocar aqui, melhor, não fazer que nem o outro ali. Cosseno de A é igual a cosseno de B. Quais são as condições que a gente tem? A primeira, A igual a B. Isso é uma coisa que resolve. E o outro vai ficar igual ao quê? Que o A seja igual a menos B. Observa que eles vão ser iguais, só que em posições refletidas no eixo x. Ah, professor, posso colocar assim? Por que eu não posso colocar 2π menos B? Pode. Ou você pode colocar assim também, né? Ou A igual a 2π menos B também pode. Aí você está na primeira volta, não está numa volta negativa. Então aqui, chamando esse carinha aqui de A e esse aqui todo de B, o que a gente tem? Cosseno de A igual a cosseno de B. Então o meu primeiro caso, qual é? O primeiro caso é 3x igual a 2x menos π sobre 3. Não pode esquecer, mais 2kπ. Eu posso estar em qualquer volta fazendo isso. Joga esse cara para lá, a gente vai ter x igual a menos π sobre 3 mais 2kπ. Professor, posso escrever 2π menos π sobre 3 para ficar na primeira volta? Pode. Então x vai ficar igual a 2π menos π sobre 3 mais 2kπ. Você tem que notar que menos π sobre 3 e 2π menos π sobre 3 é o mesmo ponto. Então eu posso chegar aqui, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Isso aqui é 5π sobre 3 mais 2kπ. Quando você encontra isso, você tem... Quando você coloca x igual a 5π sobre 3, o cosseno de 3x bate com o cosseno de 2x menos π sobre 3. Vamos para o segundo caso. No segundo caso, eu vou estar avaliando que o A é igual a 2π menos B. Ah, pode botar só A igual a menos B? Pode. Vou até fazer assim, para mostrar que pode. No segundo caso, nós vamos ter, então, vou usar essa forma aqui, tá? Sem colocar um 2π. Aí vocês vão ver que no final eu vou ter que acabar usando 2π se eu não quiser trabalhar com um valor negativo. Mas se eu quiser trabalhar com valor negativo, também está correto. Não precisa se preocupar com isso. No segundo caso, a gente vai ter aqui que A é igual a menos B, então o A, que é 3x, vai ficar igual a menos B, que é menos, tem que botar em evidência quem é o B, 2x menos π sobre 3. Não pode esquecer, mais 2kπ. Menos 2x aqui, então a gente vai ficar 3x. Olha, tem um gato aqui querendo carinho. Vem cá, Xuxel.
Um menino aqui querendo carinho. 3x vai ficar igual a menos 2x mais π sobre 3 mais 2kπ. Joga esse cara para lá, vai ficar 5x é igual a π sobre 3 mais 2kπ. Quem vai ser aqui? Então x é igual a π sobre 15 mais 2kπ sobre 5. Ó, nem precisou trocar o sinal ali. Normalmente você precisa, tá? Então eu só jogando ali igual a menos b já cheguei na resposta. Tá? Então nós temos duas soluções, né? 5π sobre 3 mais 2kπ, ou π sobre 15 mais 2kπ sobre 5. E a gente consegue resolver a equação quando dois cossenos são iguais. Tá bom, Xixão. Eu tiro para você. Eu vou abrir a porta para você, Xixão. O que falta estudar? Falta estudar a tangente. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Então, para a gente resolver o problema agora com igualdade de tangentes, como é que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa eu tenho que ver no círculo trigonométrico. Já está aqui. Já me adiantei e coloquei aqui para vocês. Quando é que eu tenho igualdade da tangente dos ângulos? Bom, deixa eu botar aqui um ângulo aqui, a tangente dele. Vocês devem observar aqui que eu tenho, por exemplo, o alfa e o... Aqui botar o alfa também. Tanto o alfa quanto π mais alfa tem a mesma tangente. Então, se eu colocar aqui tangente de A igual a tangente de B, quais são as possibilidades que a gente tem? A primeira é que o A seja igual ao B. Né? E a segunda é que o A seja igual ao B mais π. Aí nós temos aqui os dois ângulos com a mesma tangente. Né? Se A for igual a B mais π, a gente tem ali, ó, que eles também são iguais. Ok? A tangente é vantajosa pelo seguinte motivo. Eu não preciso dividir em casos. Por quê? As duas respostas estão com diferença de meias voltas, então kπ. Então você pode simplesmente colocar aqui, ó, x menos π sobre 6 vai ficar igual a 2x menos π sobre 4. Eu posso simplesmente colocar mais kπ. Por que eu posso fazer isso? Se o k for igual a 1, eu chego nesse caso aqui. Ó. Eu chego ali em A mais π. Então, se eu colocar mais kπ como k, um número genérico inteiro, eu estou obedecendo a essa condição aqui que a gente tinha lá no início. Então, eu não preciso dividir em casa. Essa é a vantagem da tangente. A tangente já dá de cara a resposta. Passando para lá, ó, vai ficar... Troco o sinal aqui, menos 2x mais x, vai ficar menos x, igual a π sobre 6, menos π sobre 4, mais kπ. Aí como é que fica essa resposta aqui, né? π sobre 6 menos π sobre 4. Como é que faz isso? Bom, a gente sabe que o MMC entre 6 e 4 é 12. Aqui vai ficar sobre 12. Aqui falta o 2, aqui falta o 3. Não, vai ficar 2π menos 3π. Isso aqui dá menos π sobre 12. Então a gente vai ter aqui menos x é igual a menos π sobre 12 mais kπ. Como é que vai ficar o x? É só trocar o sinal de todo mundo. π sobre 12, aí vai ficar aqui menos kπ. Aí a mesma coisa, ó, da meia volta com sentido trigonométrico ou no sentido horário, dá no mesmo, vou encontrar os mesmos pontos. Então eu posso dar a resposta como π sobre 12 mais kπ. Isso aqui dá no mesmo. Aí, a tangente desses dois ângulos vão se encontrar quando x for igual a π sobre 12 mais kπ. O professor ficou uma dúvida. Antes você utilizou ali no máxima, você colocou os valores ali, dando a resposta. Dá para fazer isso com essa parte aqui da matéria? Dá. Vamos dar uma olhadinha nisso. Mas ainda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, nesse caso aqui da tangente, como exemplo, dois gráficos, gráfico dessas duas funções que equivalem aqui a essa equação. E você vai ver que os pontos onde elas se encontram
são exatamente π sobre 12 mais kπ. Vamos dar uma olhada nisso, que é muito legal essa teoria. Para isso, deixa eu só colocar o enunciado da equação e a solução naquele cantinho ali em cima, para a gente não esquecer deles. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos lá para o máximo agora, para a gente verificar como é que numericamente fica esse problema. Eu vou ter que encontrar os mesmos resultados quando eu pedir ali a tangente de x menos π sobre 6 e a tangente de 2x menos π sobre 4, quando x for igual a π sobre 12 mais kπ. Então eu vou ter que definir, na verdade, duas funções no máximo. Então vou colocar aqui f de x igual a tangente, o símbolo de tangente no máximo é tan, de x menos π sobre 6. Então essa aqui vai ser a minha primeira função. Eu vou definir g de x como a tangente de 2x menos π sobre 4. Então 2 vezes x menos π sobre 4. Opa, aqui faltou vezes. Ficou 28. Legal, vamos definir o k, né? K inicialmente eu coloco aqui como 0. Ok. E vamos colocar o x, da x1, para não confundir com o x que está na função, igual a π sobre 12 mais 2 vezes k vezes o π. Então a gente vai ter aqui quem é o x1. Como k é igual a 0, o x1 vai ficar π sobre 12. Mas se eu colocar aqui k igual a 10, a gente vai ter aqui 241 sobre 12. Pode fazer? Pode. Eu vou pedir aqui quem é o f de x1 e o g de x1. Então, vou colocar aqui f de x1. Tá, e quero g de x1. Então, vamos ver quanto é que ele dá. Ih, professor, ficou um valor meio esquisito ali, ó. Tangente 239π sobre 12. Por que está acontecendo isso? Será que se eu colocar k igual a 0 vai mudar? Vai. Ó, aqui eu vou encontrar menos tangente de π sobre 12. Professor, por que ele não deu o resultado? É por causa do seguinte. Tangente de π sobre 12 vai dar um número que a gente não consegue escrever em forma de raízes. Esse é o problema. Então, para eu encontrar uma solução para verificar realmente o resultado, eu vou pedir para o máximo me dar somente resultados numéricos. Então, vou matar todos esses processos aqui e eu vou pedir que ele me dê resultados numéricos. Eu sempre falo, você não deve utilizar resultados numéricos, a não ser que realmente precise. Você não deve usar a calculadora à toa. Né? Mas aqui é importante para a gente. Então, ó, ele me diz quem é o x1, que vai ficar π sobre 12, quem é o x1. Aí aqui eu vou pedir os dois. Assim, observa ali que eles dão o mesmo valor. O f de x1 e o f de x2 são exatamente iguais. Se eu colocar aqui k igual a 10, vai dar o mesmo valor? Vai. O x1 não vai ser mais o mesmo valor, mas o f de x1 e g de x1, ou seja, a tangente de x menos π sobre 6 é a tangente de 2x menos π sobre 4, quando x é π sobre 12 mais 2 vezes 10 vezes π, vão ser iguais. Tá? Os dois valores ali vão se repetir. Então isso aqui mostra que os nossos resultados estão corretos. Né? As duas soluções realmente funcionam. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra agora. Eu já deixei aqui meio pré-preparado para você enxergar quando eu chamo aqui uma função como a tangente x menos π sobre 6 e a tangente 2x menos π sobre 4. Quando eu igualo as duas, você tem que observar que eu tenho a equação. Né? Quando eu tenho aqui, ó, f de x igual a g de x, significa a tangente x menos π sobre 6 tem que ser igual a tangente 2x menos π sobre 4. Então, quando elas se encontrarem, nós vamos ter o resultado. Aqui estão as duas equações. Vocês têm que observar que há sempre uma distância de π entre as soluções. Aqui tem uma solução, aqui tem outra. E a gente consegue verificar que esse encontro ocorre exatamente em π sobre 12. Vou fazer assim, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a escala. Eu tenho que pedir aqui o gráfico não dividido em π sobre 2, e sim π sobre 12. Então tem que chegar aqui e pedir π sobre 12 para a gente verificar que realmente
essas funções se encontram em π sobre 12. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó. Aqui está o π sobre 12. Ó. Ela se encontra exatamente aqui na linha do π sobre 12. Quando eu somar π para o outro lado, nós vamos ter o encontro novamente acontecendo. Tá? Então a gente verifica aqui graficamente e algebricamente, numericamente, que o resultado que nós encontramos está correto. Tá? Não se assustem. Essas análises gráficas são sempre importantes serem feitas. É importante você entender o que está acontecendo aqui por trás. Eu verifiquei o resultado numericamente, usando o máximo, e depois fui verificar o resultado graficamente, usando o GeoGebra. Deixa eu dar uma bolinha aqui para vocês entenderem por que eu fiz o gráfico ali no GeoGebra. O que eu defini? Eu coloquei f de x igual a tangente de x menos π sobre 6. Então eu fiz isso aqui. E o g de x é igual a tangente de 2x menos π sobre 4. Se eu colocar aqui f de x é igual a g de x, então nós vamos ter tangente de x menos π sobre 6 igual a tangente de 2x menos π sobre 4. Mas essa é a nossa equação. Então, por isso se justifica procurar no gráfico o encontro das soluções que nós tivemos. Tá? Quando a gente coloca f de x igual a g de x, a gente chega exatamente nisso aqui. Ó. Isso aqui. Ó. Então, os gráficos deles vão se encontrar em cima das soluções. Tá? Essa aqui é a ideia que está por trás de tudo que a gente fez aqui no GeoGebra. Ok? Vamos dar uma olhadinha também em inequações para a gente ver como é que isso funciona. Eu só vou estudar as inequações bem simples com vocês. A gente não vai pegar nenhuma inequação difícil. Tá? Vamos nas inequações bem mais fáceis aqui, para ninguém ficar com muita dor de cabeça. Não é o objetivo do nosso curso de ensino médio colocar inequações muito complicadas. Somente ter uma noção do que é a inequação e como é que se procura lá no ciclo. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Então, começando agora com as inequações trigonométricas. A primeira que eu vou colocar é seno de x maior do que 1/2. O que significa isso? Como sempre, nós vamos precisar recorrer ao ciclo trigonométrico. Então, como é que a gente faz? Eu quero seno de x maior do que 1/2. Então, 1 sobre 2 está aqui assim. Ó. E eu quero, esse aqui é o seno de x maior do que 1/2. Né? Aqui é o seno de x igual a 1/2. Para cima vai estar o seno de x maior do que 1/2. Então, quais são os ângulos que satisfazem isso? Eu vou ter que estar por aqui. Ó. Eu vou ter dois ângulos aqui. Então, você vai ter que observar que eu vou colocar um ângulo x1, botar aqui, né? E lembrando que ele está aqui. Ó. O x1 aqui e o x2 aqui. E tem que lembrar aqui que o ângulo de referência, no caso aqui vai ser o x1, coincide com o x1, vai estar aqui também. Né? O que nós vamos precisar? Daquela nossa tabelinha, vamos buscar ela. Então está aqui, aqui a nossa tabelinha. E como é que a gente vai descobrir quais são os ângulos que satisfazem isso? Os ângulos que satisfazem isso vão ter que estar nessa região aqui. Ó. Essa região são os ângulos que vão ter o seno maior do que meio. Observe, se eu colocar um ângulo aqui assim, ó, esse ângulo, o seno dele vai estar maior do que o meio, vai estar aqui assim, ó, até lá embaixo. É maior do que 1 sobre 2. Então o que eu preciso saber? Quem é x1 e x2. E os valores dos ângulos vão ter que estar no arco entre x1 e x2. Como é que a gente escreve isso? Eu vou colocar quem é x1. Primeira coisa que eu tenho que verificar. x1 é igual a quem? Olhando na minha tabelinha, qual é o seno que dá 1 sobre 2? É o seno de 30. Então, e 30 graus é π sobre 6. Então, x1 é igual a π sobre 6 mais 2kπ. Quem é o x2? Você tem que perceber que o x2 vai ficar igual a π menos o x1. Então, o x2 é igual a π menos o x1 menos π sobre 6. Aí eu coloco aqui mais 2kπ. Quem é o x2? x2 vai ficar igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. Então o x vai ter que estar onde? Vai ter que estar entre os dois. Então o x tem que estar menor do que 5π sobre 6 e maior do que π sobre 6. Só não pode esquecer do 2kπ. Né? Ou seja, eu posso colocar isso em qualquer volta. Tá? Sempre que eu tiver então o x entre π sobre 6 e 5π sobre 6,
o seno de x vai ter que ser maior ou igual a meio. Como é maior ou igual, uma coisa que eu esqueci, ó, mas vou consertar. Eu tenho que colocar aqui o sinal de menor ou igual. Observaram? Não é difícil fazer. Fácil, tranquilo. Eu só preciso ter um pouco de atenção. Vamos dar uma olhadinha aqui no segundo. Aqui no meu segundo problema, olha o que nós temos. Cosseno de x maior do que menos raiz de 3 sobre 2. Como eu estou agora analisando cosseno, eu tenho que me preocupar com o eixo horizontal. Mais ou menos eu tenho que saber onde está menos raiz de 3 sobre 2. Está mais ou menos por aqui, né? Está aqui menos raiz de 3 sobre 2. Eu quero que os ângulos tenham cosseno maiores que raiz de 3 sobre 2. Então eu quero essa região aqui. Essa região aqui vai ser o eixo dos cossenos e os valores do cosseno vão estar maiores que menos raiz de 3 sobre 2. Lembrando que quando eu tenho, por exemplo, um sistema de eixo aqui, quando eu quero maior do que 2, por exemplo, eu quero para lá. Se eu quero maior do que menos 2, eu quero para lá. Eu quero aqui no caso maior que menos raiz de 3 sobre 2. Então eu quero para lá. Tá? Só para você não ficar perdido nesse... Só para você não ficar perdido aqui nesse método que a gente está usando. Só para você não ficar perdido aqui na análise de onde está indo... Só para você não ficar perdido aqui na região onde eu achurei o eixo dos cossenos, porque eu quero a resposta dos cossenos de x maiores que menos raiz de 3 sobre 2. Então, qual vai ser o meu objetivo? Encontrar esses dois ângulos x aqui que satisfazem isso. Então, o meu primeiro ângulo está aqui, vou chamar de x1 e o x2. Então, o que eu vou precisar? Ó? Que os ângulos estejam nesse arco aqui. Ó. Se eu tiver os ângulos nesse arco aqui, meu problema estará resolvido. Né? Então, aqui eu vou querer os ângulos que começam no 0 e vão até o x1 e que vão do x2 até o 0 aqui, que é o 2π. Vamos colocar isso. Primeiro, quem é o x1, né? Qual é o ângulo aqui de referência? Deixa eu botar de outra cor. Qual é o ângulo de referência aqui que eu tenho no primeiro quadrante? Tem que lembrar que eu tenho que passar uma linha aqui assim, acho que é a maneira mais fácil de enxergar. E aqui eu pego um outro, eu vou colocar aqui um ângulo alfa, que vai ser o ângulo de referência. E eu quero um cosseno com resultado raiz de 3 sobre 2, então é 30 graus. Então eu posso dizer aqui que o alfa, que eu coloquei como ângulo de referência, é o π sobre 6. Então o x1, o alfa vai estar aqui também, né? x1 vai ficar igual a quê? π menos π sobre 6. Eu tenho que diminuir o alfa. Isso aqui dá 5π sobre 6. No caso, mais 2kπ. E o x2, a gente vai ter que o π mais π sobre 6, 7π sobre 6, mais 2kπ. Tá? Então, qual vai ser a minha solução? Eu vou querer aqui na primeira volta, saindo do 0, indo até o x1, e vindo o x2, parando em 2π. Então, quais vão ser as soluções do meu problema? Né? Eu tenho aqui que o x tem que ser menor do que 5π sobre 6, mais 2kπ, e maior do que 0. No caso aqui eu tenho que colocar maior ou igual que 0, porque ele pode ser 0, ele vai continuar sendo maior. E aqui eu tenho, ou qual é a outra solução que eu tenho? Que é o 7π sobre 6, mais 2kπ, menor do que x, menor do que 2π. Pessoal, tem uma coisa incompleta aqui, olha, você errou. Você colocou 2π de um lado e não colocou do outro. Sim, vou corrigir isso agora. Isso aqui foi só para a gente conseguir entender o problema. Então aqui eu vou colocar mais 2kπ desse lado. Aí o 0 vai ocorrer quando k for 0. Se você não colocou do outro lado, tá, mas eu vou colocar agora. Tá? Então a resposta, na verdade, são dois intervalos. Professor, não dá para você juntar esses dois intervalos em um só? Na verdade, não. Porque se eu começar daqui, ó, e vir para cá, eles vão estar em voltas diferentes. Esse aqui vai estar numa volta, e esse aqui completou uma volta e vai estar em outra. Então eles vão estar em valores de k diferentes. Isso aqui é uma coisa difícil de perceber. Tá? Mas eu não posso dar a resposta com o mesmo k nos dois intervalos. Eles estão em voltas diferentes. Esse é o grande problema. Então eu tenho que separar os dois resultados
e aqui a gente tem que colocar dessa forma. Tá? Então, toda vez que você atravessa o zero, é um problema, o ângulo zero. Por quê? Depois que quando eu pego o zero aqui, mais vindo dessa direção, ele se aproxima de 2π, não de zero. E quando eu passo do zero, ele é zero. Então a gente tem um problema, porque 2π não é igual a zero. Ah, mas no ciclo trigonométrico é. Mas eu não posso deixar isso no resultado, porque o resultado em si que a gente está colocando aqui não precisa em si do ciclo, né? O ciclo a gente usa para saber qual é o resultado. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Toda vez que eu atravesso o zero numa inequação, eu tenho que separar os dois intervalos de solução. Tá? Falta mostrar uma com a tangente. Vamos dar uma olhadinha na tangente agora. Então, nesse último exemplo aqui de inequação trigonométrica, e eu só vou dar como exemplos, esse exemplo simples, sendo x menor do que alguma coisa, sendo x maior ou menor, ou igual, menor ou igual que alguma coisa, não vai ter nada tão complexo quanto as equações. Tá? As inequações dá para ficar só na parte simples. A gente vai ter aqui o eixo das tangentes, deixa eu ver se eu consigo acertar ele mais um pouquinho para o lado. Aqui, acertei. Esse aqui vai ser então o eixo das tangentes. Vou deixar em preto mesmo. Foi acidental. E a gente tem que ter mais ou menos a noção de onde está o raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. É menos raiz de 3, né? Se ali. Esse cara aqui passa ali no menos 1. Se eu tivesse colocado certinho, estaria no menos 1. Aqui é menos 1. Aqui seria mais ou menos menos 2. Aqui seria, ali mais ou menos estimando, menos raiz de 3. Lembrando que esse aqui é o eixo das tangentes. Bom, a gente tem que descobrir aqui quais são os ângulos que satisfazem isso. Deixa eu botar em vermelho. Quais são os dois ângulos aqui que satisfazem isso, né? Tangente igual a menos raiz de 3. Nós vamos ter dois ângulos aqui, x1 e x2. Ah, mas eu quero os valores das tangentes que são menores, professor. Tá, então ela vai vir para baixo aqui. Quais são os arcos, então, que eu vou ter a tangente sendo menor? Observa que se eu pegar um ponto aqui, ó, a tangente dele vai ser menor do que a raiz de 3. Nem dá para colocar aqui no vídeo. Vai ficar lá para baixo. Então, quais são os intervalos que eu vou ter como solução? Esse intervalo aqui e esse intervalo aqui. Professor, você não precisa se preocupar porque eu não atravesso o zero, né? Beleza. Se eu atravessasse o zero, eu teria que separar em dois intervalos diferentes. Sim. Se você percebeu isso, você está de parabéns. Bom, o que eu preciso saber? Quais são os ângulos, então, aqui onde está inserido o meu intervalo? Você tem que observar que esse aqui é o π sobre 2, e a tangente nunca pode encostar no π sobre 2. Eu tenho que descobrir quem é esse ponto aqui, que eu vou chamar de x1. Você deve observar que o x1, se eu somar 180 graus, se somar meia volta, eu vou encontrar esse outro ponto aqui, beleza? Tá? Então, a gente consegue ali descobrir onde é que está o meu ponto x1. Quais são os dois ângulos que deixam ali a tangente igual a menos raiz de 3. Legal. Bom, o que a gente precisa? Ângulo de referência. Como é que eu tiro o ângulo de referência? Vou tirar por aqui, né? Sempre na horizontal. Então aqui eu vou chamar de alfa. E a gente vai ter que a tangente, eu vou ter que passar no primeiro quadrante, né? Então onde é que ele vai estar? Passa ele para cá. Meu alfa vai estar aqui assim, mais ou menos o alfa. Bom, qual é o ângulo alfa que dá tangente igual a raiz de 3? Você tem o de 60 graus, que é o π sobre 3. Então posso colocar aqui que o alfa vai ficar igual a π sobre 3. Tá, se o alfa é π sobre 3, qual é o x1? x1 é igual a π menos π sobre 3, que é igual a 2π sobre 3. Então, professor, mas não tem um problema aí, está faltando o quê? Está faltando κπ, né? Que aí você encontra o ângulo que está do outro lado. Então, qual é a solução da inequação aqui? Vamos botar aqui a solução. Eu vou ter aqui que o x1, o ângulo vai ter que estar entre o x1 e π sobre 2 mais κπ. Então, o que a gente vai escrever aqui? O x tem que estar menor do que 2π sobre 3. Aí eu coloco mais κπ. Eu colocaria menor ou igual aqui se tivesse menor ou igual aqui. Mas como não tem, a gente não coloca. E ele vai ter que ser maior do que π sobre 2. Só que eu não posso esquecer. π sobre 2 mais κπ.
Então essa aqui é a minha solução. Tá? O x ali vai ter que estar entre π sobre 2 mais κ e 2π sobre 3 mais κ. Sempre que ocorrer isso, nós vamos ter a tangente menor do que menos raiz de 3. Então, pessoal, nós chegamos ao final do nosso vídeo. A teoria de equações trigonométricas não se esgota aqui. Mas, aqui já é um bom princípio para vocês terem condições, se tiverem necessidade de aprender melhor essa teoria, de estudar e compreender os outros conceitos. Fica um abraço para todo mundo. Obrigado aqui por ter ficado até o final. E vamos que vamos, não vamos parar de estudar mais. Abraço aí, até mais para vocês aí. Valeu!